Fala, bros! Sejam bem-vindos ao novo programa do canal, Conexão Amazing Comics. E como vocês já estão carecas de saber, assim espero, né? Todos nós que gostamos de super-heróis sabemos que a era de ouro dos quadrinhos e, por consequência, dos super-heróis, teve início quando foi publicada a revista Action Comics número 1, em que surgiu o primeiro super-herói da história, o Super-Homem. Claro que 2 anos antes do Super-Homem já existia o primeiro herói mascarado, fantasiado e... de cueca? O lendário espírito imortal da floresta, o Fantasma. No entanto, o primeiro super-herói dos quadrinhos, e eu até me expressei com ênfase a palavra super, de fato foi o Super-Homem. Mas o que poucos sabem é que muito antes do Super-Homem e até mesmo do Fantasma já existiam heróis, e eles ficaram conhecidos como heróis pulps, que eram publicados justamente nas célebres revistas pulps. Imagina você, um garotinho inocente juvenil que está ali por volta do ano de 1900. Não existe internet, videogame, televisões, as revistas em quadrinhos também não, e existiam somente as tiras diárias dos jornais, conhecidas como comic strips. O próprio cinema estava engatinhando. Então, o que fazer para se divertir e se distrair? Fácil, você ia até uma banca de jornal e comprava uma revista pulp por poucos centavos de dólar. Nessas revistas, que foram publicadas entre 1896 e 1950, eram editadas em papel barato histórias de autores desconhecidos para a época. Os gêneros eram muito variados, como aventura, fantasia, faroeste, policial, espionagem, terror, ficção científica e etc. Mas o que fazia sucesso eram os primeiros heróis com identidades secretas, e apesar de não serem quadrinhos estes contos, eles introduziram um formato narrativo que viria a ser usado nas histórias e quadrinhos que viriam posteriormente. E uma das primeiras expressões desses heróis que nasceram nos pulps foi o Sombra. Criado em 1931 por Walter Gibson, o personagem surgiu de uma maneira bem diferente, no qual irei exemplificar melhor agora. Walter Gibson era o narrador de um programa de rádio sobre histórias detetivescas e fazia muito sucesso. Essa fama deu a ideia aos donos da editora Street Smith de criar uma revista pulp com um personagem chamado The Shadow. Assim, Walter Gibson, usando o pseudônimo de Maxwell Grant, criou o conceito do Sombra e passou a escrever as histórias. O êxito da revista foi tão grande que logo na sequência surgiu o programa de rádio The Shadow. Nessa versão radiofônica norte-americana, iniciada em 1937, Orson Welles, que diga-se de passagem foi um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, interpretava o Sombra, sempre usando as célebres frases: Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows. Com um enorme sucesso, foram realizados também episódios para o cinema, adaptações para os quadrinhos, inclusive da DC Comics, e até um longa-metragem em 1994, estrelado por Alec Baldwin, que apesar de muito criticado, eu particularmente adoro. O personagem viria a tornar-se uma grande influência sobre a evolução subsequente dos super-heróis das histórias em quadrinhos. Lembrando que a namorada do Sombra se chamava Margot Lane. Coincidência? Mas um herói que em particular bebeu muito da fonte do Sombra foi o Batman.
E falando em influências, eu não poderia deixar de citar o Gladiador, um herói dos pulps que foi uma grande inspiração para a criação do maior super-herói de todos os tempos, o Super-Homem. O Gladiador foi criado pelo genial Philip Wiley e veio no mesmo ano que o Sombra. A história se baseia em um jovem de uma cidade do interior com poderes de força, resistência e velocidade quase ilimitadas, mas que fingia fraqueza para esconder sua identidade, mudada apenas por um óculos. O Gladiador também possuía uma fortaleza solitária na parte glacial do Canadá, assim como a Fortaleza da Solidão de Kal-El. Muita gente acredita que Superman foi baseado em Doc Savage, mas este foi publicado 3 anos após a aparição de Hugo Danner, o Gladiador, que inclusive se apresentava como o Super-Homem. Aproveitando o ensejo, vamos comentar um pouco sobre esse importante herói da era dos pulps, o Doc Savage. Criado por Lester Dent, usando o pseudônimo Kenneth Robinson, Doc Savage, o Homem de Bronze, apareceu pela primeira vez nos pulps da editora Street Smith, a mesma do Sombra, em 1933. Desde criança, Doc foi criado para ser um super-homem, tanto física como mentalmente. Adulto, formou-se com louvores em medicina, daí o apelido Doc, que quer dizer doutor em inglês, e decidiu usar suas habilidades e fortuna para combater o mal. Lutou contra nazistas e comunistas, além de diversos vilões. Assim como o Sombra, tem diversos auxiliares na luta contra o mal. E vale ressaltar que em 1975 teve uma versão cinematográfica com o autor Ron Ely, o nosso Tarzan da TV. Uma curiosidade legal é que o Doc Savage se chama Clark Savage Jr. e também morava num lar chamado de Fortaleza da Solidão. Vejam só, hein? Outra figura importante do universo pulp é o Homem-Morcego. Não, gente, não me refiro ao Batman. E sim ao morcego negro. Na verdade, existiram 2 morcegos negros, ambos criados na década de 30. O primeiro, que é o original, foi criado por Murray Leinster, com o pseudônimo do escritor William Fitzgerald Jenkins, em 1933, para a revista Black Bat Detective Mysteries, e foi publicado entre os anos de 1933 e 1934. Já o segundo foi lançado em julho de 1939, poucos meses antes do Batman, pela editora Thrilling Publications, de Ned Pines, também conhecida como Standard Bearer, na revista Black Book Detective. Tanto o Morcego Negro da Thrilling quanto o Batman chegaram às bancas ao mesmo tempo, e ambos alegaram que o outro era uma cópia. As ameaças de processos foram encerradas quando o editor da DC, Whitney Ellsworth, que já havia trabalhado para os editores do Morcego Negro, intermediou um acordo que permitiu que ambos os personagens poderiam coexistir pacificamente. Nada mais que justo, pois afinal de contas, as duas partes haviam bebido da mesma água do Morcego Negro original de 1933. Contudo, o criador do Batman, Bob Kane, sempre sustentou que a inspiração para o Batman veio apenas de um vilão do filme The Bat Whispers, de 1930. Mentira! É, seu Bob Kane, tu és um fanfarrão mesmo, hein? Nosso próximo herói é um dos mais lembrados até hoje, mesmo porque recentemente ele teve até um filme, quer dizer, não tão recentemente, mas ainda está meio que fresco na memória das pessoas. O Besouro Verde. Green Hornet, no original, sendo Hornet uma espécie de vespa, é um herói que, apesar de não usar métodos de combate violentos como Sombra, tem algumas similaridades em relação ao mesmo, como por exemplo, o fato de serem homens de negócios ricos pra dedéu. Inicialmente, o Besouro Verde foi criado para um programa de rádio lançado em 31 de janeiro de 1936, na WXYZ, pela dupla George Trendle e Fran Stryker, os mesmos responsáveis por Lone Ranger, conhecido aqui no Brasil como o Cavaleiro Solitário, que inclusive teve uma versão cinematográfica em 2013, com Johnny Depp e Armie Hammer no elenco.
O programa contava a história de Britt Reed, o rico editor do jornal Daily Sentinel, que combatia o crime com a identidade de Besouro Verde e que contava com a ajuda do motorista japonês Kato. Os autores criaram uma ligação com Lone Ranger, dizendo que o pai de Britt era Dan Reed Jr., sobrinho do cowboy mascarado. Um fato curioso acerca desse programa de rádio é que, com a invasão da China pelo Japão, a nacionalidade de Kato deixou de ser japonesa e se tornou filipina, ainda que com ascendência japonesa. E durante a Segunda Guerra, o ator radiofônico Raymond Hayashi, que interpretava Kato, acabou mudando o nome para Ray Toyo. Porém, quando se fala em Besouro Verde, muitos pensam na série que tinha o Bruce Lee como coadjuvante e feita no mesmo estilo do Batman dançarino do Adam West. Mas, de fato, suas origens são mais antigas e estão ligadas à gênese dos primeiros programas radiofônicos de super-heróis. E para zerar a balada, fechar definitivamente com chave de ouro, vamos falar do Aranha, ressaltando que não estou me referindo ao aracnídeo da Marvel, hein? O Aranha é um dos mais antigos heróis da literatura pulp, surgido no auge da proliferação de outros vigilantes urbanos mascarados da década de 30, como que nós citamos aqui, o Sombra, Besouro Verde, Morcego Negro. Criado em 1933, o Aranha tem muitas similaridades com o Sombra, de 1931. Não apenas no vestuário, mas também por usarem métodos violentos no combate ao crime. As histórias clássicas do Aranha tinham ligação direta com a Grande Depressão, que era a crise econômica daquele período. O Aranha chegou a ter 2 filmes, divididos em episódios, produzidos pela Columbia, e são A Teia do Aranha, rodado em 1938, e A Volta do Aranha, rodado em 1941, ambos estrelados pelo ator Warren Hall. O curioso é que ele já interpretou também outros 2 heróis nos anos 40, o Besouro Verde e o Mandrake, o Mágico. Bom, galera, estes são apenas alguns dos muitos heróis que antecederam os nossos tão amados super-heróis. E não é exagero nenhum dizer que foram eles que prepararam e sedimentaram o caminho. Eles foram a gênese de tudo isso. Os pais dos super-heróis que tanto brilham e nos encantam até hoje. Seja nos quadrinhos, cinema, TV, videogames e etc. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para todos. Fui!